Em uma noite fria de 1506, uma caravana fúnebre atravessava as planícies de Castela. À frente, uma mulher grávida de 7 meses segurava as rédeas de seu cavalo. Dentro do caixão que ela transportava, o corpo do homem que a traiu centenas de vezes, mas que ela ainda amava loucamente. Por 8 meses, ela viajou com esse cadáver. Não permitia que nenhuma mulher se aproximasse dele. Abriu o caixão para beijá-lo e abraçá-lo. Durante essa jornada, ela deu à luz seu 6º filho, ao lado do corpo em decomposição de seu marido. Essa mulher era Joana I de Castela. A história a conhece como Joana, a Louca. Mas será que ela era realmente louca? Ou foi a maior vítima de uma conspiração política da história? Toledo, 6 de novembro de 1479. Nasce a 3ª filha dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Seu nome, Joana. 3ª na linha de sucessão. Ninguém esperava que ela fosse rainha. Mas Joana não era uma princesa qualquer. Aos 15 anos, ela falava latim, castelhano e francês fluentemente. Era talentosa na música. Tinha uma inteligência afiada que impressionava seus professores. E ela era linda. Segundo cronistas da época, Joana possuía cabelos castanhos avermelhados, olhos verdes penetrantes, rosto oval e uma beleza que fazia qualquer nobre suspirar. Ela era considerada a filha mais bonita dos reis católicos. Mas havia algo diferente em Joana. Ela era introvertida, não deixou cartas nem diários como seus irmãos. Era uma mulher de ação, não de palavras. E isso seria usado contra ela. 1497. Seu irmão mais velho, João, morre aos 19 anos. A linha de sucessão está quebrada. 1498. Sua irmã Isabel morre no parto. O bebê, Miguel da Paz, morre 2 anos depois. De repente, Joana, a 3ª filha que ninguém esperava nada, se torna a herdeira de toda a Espanha, Castela, Aragão e as recém-descobertas Américas. E é aí que tudo desmorona. 1496. Joana tem 17 anos. Ela é enviada aos Países Baixos para se casar com Filipe de Habsburgo, também conhecido como Filipe o Belo. Um casamento político para cercar a França. E olha, o apelido não era mentira. Filipe era considerado o homem mais bonito da Europa. 18 de outubro de 1496. Lierre, próximo a Antuérpia. Joana e Filipe se veem pela primeira vez. E foi explosivo. A química entre eles era tão intensa que Filipe não conseguiu esperar. Ele chamou um capelão às pressas e eles se casaram naquele mesmo dia, em uma cerimônia privada. Queriam consumar o casamento imediatamente. Os primeiros meses foram de paixão. Joana estava completamente apaixonada. Ela finalmente tinha encontrado algo que era só dela. Mas Filipe tinha outros planos. A corte de Bruxelas era completamente diferente de Castela. Na Espanha, a corte era religiosa, sóbria, familiar. Em Bruxelas, era luxo, festas, música, dança e libertinagem. Em poucos meses, Filipe começou a mostrar sua verdadeira face. Ele mandou embora a maioria dos espanhóis que acompanhavam Joana, isolou-a de sua família e cultura, cortou sua mesada, colocou seus próprios conselheiros para controlá-la e começou a atraí-la abertamente, constantemente, sem nenhuma vergonha. Imaginem a cena: Joana, aos 18 anos, longe de casa, em uma terra estranha onde não conhece ninguém, descobrindo que seu marido, o homem por quem ela está perdidamente apaixonada, está transando com metade da corte. E Joana lutou. Ela não era como a sua mãe, Isabel, que tolerava as amantes do pai em silêncio. Não, Joana enfrentava as amantes de Filipe cara a cara. Há relatos de Joana cortando os cabelos de uma das favoritas de Filipe, de perseguir outra pelo palácio. Ela ia às festas grávida de 9 meses só para vigiar o marido.
Aliás, seu segundo filho, Carlos, que se tornaria o imperador mais poderoso do século XVI, nasceu no banheiro do palácio durante uma festa. Joana sentiu as dores do parto, mas recusou a sair, porque Filipe estava lá com seus amantes. A corte começou a murmurar. Ela é ciumenta demais, ela não é digna de uma consorte real, ela está ficando louca. Mas parem para pensar. Ela estava louca ou estava apenas reagindo a uma situação insana? 1502. As mortes na família continuam. Joana agora é oficialmente a herdeira dos reis católicos. Isso significa que Filipe, como seu marido, teria acesso às coroas de Castela e Aragão. E Filipe quer tudo. Ele começa a espalhar rumores. Joana está instável, ela não consegue governar, ela herdou a loucura da avó. Sim, a avó materna de Joana, Isabel de Portugal, tinha perturbações mentais, mas Joana não havia evidência nenhuma, mas o estigma estava plantado. 1504. Isabel, a católica, morre. No testamento, ela deixa algo crucial. Se Joana manifestar sintomas de desequilíbrio, Fernando deve governar como regente. Isabel conhecia as ambições de Filipe. Ela estava tentando proteger a filha. Mas essa cláusula seria a sentença de morte política de Joana. 25 de setembro de 1506. Burgos, Espanha. Filipe está jogando com os amigos. Está suado. Bebe água. Poucas horas depois, desenvolve febre alta. Em poucos dias, está morto. Tinha apenas 28 anos. Causa oficial? Febre tifoide. Mas todos murmuravam envenenamento. E Joana? Joana desmorona. Imaginem vocês. Joana tinha 26 anos, estava grávida de seu 6º filho. Seu marido, que ela amava obsessivamente apesar de todas as traições, acabara de morrer. E o que ela faz? Ela se recusa a enterrá-lo. Joana manda embalsamar o corpo de Filipe, veste-o com roupas luxuosas e decide levá-lo para Granada, a 600 quilômetros de distância, para enterrá-lo na Capela Real. A caravana viaja apenas à noite. Joana não se separa do caixão por um segundo. Durante o dia, eles param em conventos, e Joana exige que nenhuma mulher se aproxime do corpo. Seu ciúme continuava, mesmo com o cadáver. Há relatos de que ela abria o caixão, abraçava o corpo, beijava o rosto em decomposição, conversava com ele como se estivesse vivo. 14 de janeiro de 1507, Torquemada. No meio dessa jornada macabra, Joana entra em trabalho de parto. Ela dá à luz a sua 6ª filha, Catarina, ao lado do caixão de Filipe. Por 8 meses, essa procissão continua. A rainha grávida, depois com um bebê recém-nascido, arrastando um cadáver pela Espanha no meio do inverno. Os rumores explodem. A rainha enlouqueceu de vez, ela perdeu a razão, está falando com os mortos. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Joana estava em luto. Um luto profundo, sim, provavelmente uma depressão severa, mas ela estava lúcida. Ela sabia que seu pai, Fernando, queria tirar o poder dela. Ela sabia que os nobres não a respeitavam. Ela sabia que precisava enterrar Filipe em Granada para legitimar seu reinado. Mas Fernando usou esse episódio contra ela. Vejam, ela está louca, não pode governar. E em fevereiro de 1509, a armadilha se fecha. Tordesilhas, um palácio nas margens do Rio Douro. Parece bonito nos quadros, mas para Joana era uma prisão. Fernando ordena: Joana está incapacitada, será confinada em Tordesilhas com sua filha Catarina. Joana tinha 29 anos. Ela ficaria ali pelos próximos 46 anos, até a sua morte em 1555, aos 75 anos. As condições de confinamento foram degradantes. Durante períodos de depressão profunda, alegaram que Joana não se alimentava direito, não cuidava da higiene pessoal, se recusava a trocar de roupa ou tomar banho. Mas parem e pensem.
vocês estariam bem depois de serem traídos centenas de vezes, perderem o amor da sua vida, verem o seu trono ser roubado, serem separados de 5 de seus 6 filhos e serem trancados em um palácio sem poder sair? Não, vocês também estariam destruídos. Fernando e depois seu filho Carlos, o mesmo Carlos que nasceu no banheiro da festa, colocaram guardas em Tordesilhas. Mas não eram guardas, eram carcereiros. A maioria tratava Joana com severidade, às vezes crueldade. Forçavam-na a ir às missas religiosas mesmo quando ela se recusava. Relatavam cada movimento dela como prova de loucura. Por apenas 2 anos, entre 1509 e 1511, um homem chamado Hernán Duque de Estrada foi responsável pelo palácio. Nesses 2 anos, ele tratou Joana como uma rainha. Ela teve dignidade, conforto e respeito. Depois, ele foi removido e Joana voltou ao inferno. 1520, uma rebelião explode em Castela. Os comuneiros, cidadãos comuns, se revoltam contra Carlos V. E eles vão até Tordesilhas, pedem para ver Joana e dizem: "Você é a rainha legítima, governe." Por um momento, parece que Joana será libertada, mas ela recusa, ou não entende, ou está tão quebrada que não consegue reagir. A revolta é esmagada em 1521, e Joana nunca mais terá outra chance. Com o passar dos anos, Joana é esquecida. Seus filhos visitam esporadicamente. Seu neto, o futuro Filipe II, a visita algumas vezes, mas ela está desaparecida no mundo. Acredita-se que ela perdeu a noção do tempo, do lugar, de quem ela era. O isolamento de 46 anos destruiu o que restava de Joana de Castela. Então, Joana era louca? Os historiadores modernos dizem que não. Ou pelo menos, não da forma que contaram. Vamos aos fatos. Joana nunca foi oficialmente examinada por médicos. Não existem relatos de episódios de loucura antes das traições de Filipe. Seu comportamento era consistente com trauma, depressão e luto, não insanidade. Fernando e Carlos tinham tudo a ganhar mantendo-a confinada. Se ela fosse declarada sã, teriam que devolver o poder. Durante as visitas dos comuneiros, testemunhas disseram que Joana estava lúcida. Ela entendia a situação política, simplesmente se recusou a agir. A verdade? Joana foi vítima da primeira grande conspiração política moderna. Usaram o estigma da loucura feminina para roubar o seu trono. Toda mulher que não se comportava como esperada era chamada de histérica, louca, possuída. E por isso, Joana acabou pagando com sua vida. Historiadores e psicólogos modernos analisaram os relatos. O diagnóstico mais provável? Depressão severa. Possivelmente um transtorno de estresse pós-traumático. Talvez episódios psicóticos durante os momentos mais traumáticos. Mas isso é uma sentença de morte política? É motivo para 46 anos de prisão? Hoje, teríamos chamados de burnout, depressão, trauma. Ela teria recebido terapia, medicação e suporte. Na época, chamaram de loucura e roubaram sua vida. Mas aqui está a ironia final. Enquanto Joana apodreceu em Tordesilhas, seus filhos dominaram toda a Europa. Todos os 6 filhos de Joana se tornaram reis ou rainhas. Ela criou a dinastia mais poderosa da Europa. Mas ela nunca governou. 12 de abril de 1555, sexta-feira, Tordesilhas. Joana de Castela morre aos 75 anos. Havia passado mais tempo presa, 46 anos, do que livre, 29 anos. Seu corpo foi enterrado temporariamente em Tordesilhas, depois trasladado para Granada. Lá ela foi colocada ao lado de seus pais, Fernando e Isabel, e seu marido, Filipe, que a destruiu. Até na morte, Joana não conseguiu escapar deles. A história de Joana de Castela nos ensina algo importante. Poder não é sobre quem tem direito, é sobre quem consegue segurá-lo. Joana tinha o sangue, tinha a inteligência, tinha o direito legal, mas ela não tinha aliados políticos, apoio militar e a compostura que esperavam de uma mulher. E ela pagou com a vida.
Então eu pergunto: quantas Joanas existem na história? Quantas mulheres foram chamadas de loucas, histéricas, instáveis, simplesmente porque não se encaixavam no molde? Quantas tiveram suas vidas roubadas, seus legados apagados e suas histórias distorcidas? Joana de Castela não era louca. Ela era uma mulher que amou demais, que confiou nas pessoas erradas, que viveu em uma época que não tolerava mulheres fortes. E ela não era louca, ela era humana. A próxima vez que você ouvir sobre uma mulher louca da história, pergunte-se: ela era realmente louca? Ou era apenas inconveniente para os homens ao seu redor?